Saudações policiais a todos que nos acompanham. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente a esta semana, a Polícia Nacional registrou 94 casos criminais, tendo assim redução significativa de 24 casos comparativamente com a semana transata. Portanto, relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 52 casos criminais, tendo uma redução de 3 casos, assim, comparativamente com a semana transata. Com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 14 casos criminais, tendo assim aumento de um caso. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 15 casos criminais, tendo aumento de um caso. Portanto, comparativamente entre os comandos distritais e comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para comando distrital de Água Grande 19 casos criminais, para comando distrital de Mesoche 14 casos criminais, para Cantagalo 2 casos criminais, também 2 casos criminais para comando distrital de Lobata, para Cauê, Lemba e comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 3 casos criminais e a unidade da Polícia Aeroportuária, a Polícia Nacional registrou 6 casos criminais. Relativamente aos crimes contra patrimônio, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 41 casos criminais, tendo significativamente redução de 18 casos criminais. Portanto, com maior registro, a Polícia Nacional teve 11 casos para crimes de furto, com redução de 10 casos comparativamente com a semana transata. Comparativamente entre os comandos distritais e também na região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para comando distrital de Água Grande 21 casos criminais, para Mesoche 6 casos criminais, para Cantagalo 2 casos, Lobata 5 casos, Cauê 2 casos, Lemba 3 casos, para comando da região autônoma de Príncipe 2 casos criminais. Portanto, relativamente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, ao longo desta semana, a Polícia Nacional apenas registrou um caso criminal. Portanto, dos casos criminais registrados pela Polícia Nacional ao longo desta semana, foram efetuadas 19 detenções, com destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional efetuou 8 casos por detenções, assim com redução de 2 casos. Também para crimes de ofensas corporais, a Polícia Nacional efetuou 3 casos de detenções. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional efetuou 5 detenções. Portanto, são esses os registros que deram entrada em diversos comandos distritais e na região autônoma de Príncipe. Situações que careceram intervenção da Polícia Nacional ao longo desta semana. Assim, temos destaque de uma situação em que 2 irmãos envolveram-se numa contenda e dessa briga, o irmão de 20 anos de idade foi assim agredido com golpe de cacetada em diversas partes do corpo que causou-lhe graves lesões. Portanto, o mesmo foi socorrido ao hospital para intervenção médica. Portanto, dada a gravidade da lesão, o mesmo ficou sob observação médica. Portanto, a semana ainda ficou marcada com uma situação de incêndio, desta vez na localidade de Lucumi, onde um menor de 2 anos de idade perdeu a vida. Estamos a referir de uma situação onde uma casa estava em chama e o menor de 2 anos estava dentro. A casa ficou por completo reduzida a cinza e o menor acabou mesmo por perder a sua vida. A semana também ficou marcada com uma situação na localidade de Generosa, distrito de Lemba, portanto, onde foi registrado um corpo sem vida, tratando assim de um senhor de 54 anos de idade que esteve dentro da sua residência. Portanto,
Vendo essas situações, a Polícia Nacional endereça aos familiares os sinceros sentimentos de pesar. Portanto, a níveis criminais e não criminais, são essas informações que a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores. Em segundo, voltamos para abordarmos situações ligadas à segurança rodoviária. Concernente à sinistralidade rodoviária, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 8 casos de acidente de viação, tendo redução de 2 casos comparativamente com a semana transata. Portanto, para acidente de atropelamento, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou apenas um caso. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 4 casos e para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 3 casos. Dos casos registrados pela polícia concernente a acidente de viação, portanto, não se verifica qualquer situação com vítimas mortais. Portanto, a Polícia Nacional registrou ainda 2 casos de ferimentos graves, 7 casos de ferimentos ligeiros e 12 casos de danos materiais. Portanto, desses casos de acidente de viação, a Polícia Nacional quer destacar um caso ocorrido em São Marcos, distrito de Água Grande, onde 2 motorizadas colidiram-se, assim causou graves ferimentos na perna de um dos intervenientes. Estamos a referir de um indivíduo de 37 anos, teve fratura nas pernas e lesões ao longo do corpo. Lesões, ferimentos ao longo do corpo. Portanto, são essas informações que a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores. Portanto, voltamos na próxima edição. Obrigado.